Primeiramente, boa tarde, quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco com os nossos associados e dividir um pouco dessa nossa experiência do momento que nós estamos vivendo. E, em primeiro lugar, espero que todos estejam bem de saúde, salvos e protegidos, onde quer que estejam. Um momento inusitado e sem precedente na nossa história, na nossa geração. E esse tipo de oportunidade de trocar ideias aqui é sempre muito bem-vinda. Tenho certeza que não é a primeira, mas será uma oportunidade muito valiosa. Quero também aqui cumprimentar o Carlos Eduardo, o Ricardo Carvalho e o Francisco, colegas de ABAL, colegas de conselho de ABAL, e que muito nos honram em estar presente aqui. O presidente do conselho também quero aproveitar para parabenizar todos os associados pelos 50 anos da associação, que é motivo de muito orgulho para a gente. A ABAL é uma associação única no que tange a representação de uma cadeia completa, desde a mineração até a reciclagem do metal. O metal que tem no Brasil um potencial enorme, tanto do lado da produção quanto do lado da demanda, que a gente tem certeza que, com a resiliência que a cadeia tem demonstrado ao longo dos anos, nós ainda vamos ter muito o que celebrar, muito o que nos orgulharmos do que a cadeia vem realizando e tem muito para realizar pela frente ainda. Muito bem, eu queria, seguindo a linha do que o Milton colocou, dos temas a serem tratados, começando, obviamente, com as expectativas e a nossa reação inicial ao Covid, dividindo um pouco a nossa experiência de Alcoa, que muito se assemelha ao que a gente tem visto na maioria das empresas, mas deixando muito claro que a prioridade foi e sempre vai ser a vida em primeiro lugar e a proteção dos nossos funcionários e a assistência à saúde dos nossos funcionários durante esse momento. E isso desde os momentos mais iniciais dessa crise, que nós acompanhamos a onda pela nossa presença global, através das nossas operações que foram atingidas, regiões que foram atingidas até um pouco antes do Brasil, nós pudemos nos preparar para enfrentarmos essa situação mais aguda que, infelizmente, ainda não passou aqui no Brasil, enquanto que outras partes do mundo já estão numa fase de reabertura mais avançada. Mas essa foi a prioridade principal, proteger nossas pessoas e garantir uma assistência adequada para os nossos colaboradores, incluindo também os terceiros. Segunda prioridade fundamental, a estabilidade das nossas operações. Nós fazemos parte de uma cadeia essencial, por várias razões, inclusive pela característica dos nossos produtos e as indústrias que são atendidas pelos nossos produtos. Não pudemos parar. Essa situação foi devidamente reconhecida pelo decreto presidencial logo no início da crise, e nós conseguimos, com isso, uma garantia ainda maior de preservação das nossas operações no nível de bastante estabilidade. Então, essa foi a segunda prioridade, garantir essa estabilidade das operações. E, em terceiro, e não menos importante, a contribuição para as comunidades onde nós operamos. E aí nós vimos, não apenas por parte da Alcoa, mas também dos vários associados da ABAL, aqui representados, e, por que não dizer, até da indústria como um todo no Brasil, uma solidariedade, uma generosidade que se transformaram em ações práticas que hoje ainda estão trazendo resultados muito positivos. A onda não passou, a gente tem ainda locais do Brasil, a grande maioria, que mostram ainda uma necessidade enorme de um apoio e da necessidade da iniciativa privada dar a sua contribuição nesse momento. Então, esses foram os três principais pilares que nortearam a nossa atuação ali no início. Quais foram as grandes mudanças que nós temos visto na nossa forma de trabalhar, na nossa operação? Primeiro,
a questão do foco ainda maior na criatividade e na resiliência das nossas operações através das nossas pessoas. Modelos de produção, sistemas de higienização, alternativas de distanciamento social, alternativas de fazer tarefas de uma forma mais produtiva, foram aceleradas numa velocidade que a gente jamais imaginava. Nos vimos obrigados, em algumas situações, a fazer adequações em turnos de trabalho, que eram coisas que, no passado, a gente passaria pelo menos 6 meses para fazer, e, através de um alinhamento, envolvendo, inclusive, os sindicatos, como tem que ser feito, isso foi feito de uma forma muito rápida e muito colaborativa, e trazendo resultados muito positivos para as pessoas e também para a nossa operação. Outro ponto fundamental, e aí a gente não pode deixar de considerar, para garantir a subsistência da empresa e do nosso negócio de longo prazo, uma austeridade muito grande nas questões de custo e preservação de caixa. Vocês bem sabem que o mercado de alumínio está sendo duramente impactado com a crise, preços de LME caindo para níveis historicamente mais baixos. Quando a gente olha um dado histórico corrigido pela inflação, a gente nunca viu uma situação tão dramática como essa, o que tornou imperativo esse rigor nas despesas, na preservação de caixa, sem jamais abrir mão dos nossos valores, que incluem cuidar das pessoas, agir com integridade e trabalhar com excelência. Mais do que nunca, esses valores têm sido o fundamento das nossas ações em todas as nossas operações e com os nossos stakeholders. Outro ponto muito importante que também nos traz aqui, nessa interação tão fácil e produtiva, a inserção digital de uma forma jamais vista. Confesso que sempre nos últimos anos temos tido acesso a ferramentas, mas muitas delas a gente não usava. E, felizmente, enfrentamos essa crise com a maioria das empresas, a maioria das pessoas, inclusive as pessoas físicas, muito bem conectadas, o que nos permitiu dar continuidade a muitos dos nossos processos sem grandes disrupções. O que nos dá a condição também, principalmente nos nossos escritórios, de pensarmos muito cautelosamente como o retorno aos escritórios irá se dar. Eu sei que esse é um tema que permeia todas as conversas. Nós, na Alcoa, ainda não temos uma data para retorno das atividades nos nossos escritórios. Estamos monitorando cautelosamente todos os indicadores que vão nos possibilitar começar um processo, que seguramente será um processo faseado e que irá ser feito de uma forma a proteger principalmente os nossos funcionários e, obviamente, garantir a estabilidade das nossas operações e processos. O que é que a gente espera desse mundo pós-Covid? Difícil de dizer, mas algumas tendências são claramente evidenciadas, eu acho, e eu vejo aí também, mais uma vez, a oportunidade para a cadeia do alumínio fazer diferença. E uma dessas tendências, eu acho que é a questão de sustentabilidade. Sustentabilidade nos seus 3 pilares. Quando a gente olha a questão ambiental e a condição que nós temos como cadeia integrada de alumínio aqui no Brasil, mostrarmos para a sociedade que o alumínio, por ser um metal resistente, leve e infinitamente sustentável, produzido aqui dentro do Brasil de uma forma bastante eficiente do ponto de vista de emissão de carbono, o alumínio pode ainda mais ganhar um protagonismo e a condição de fazer parte da solução desse mundo pós-Covid, nas diversas frentes. Segundo ponto, com relação da sustentabilidade, a questão da relação com as comunidades onde nós atuamos. Esse evento tem trazido para todos nós uma experiência singular de poder interagir com os stakeholders locais e, ao mesmo tempo que damos uma contribuição, também recebemos o reconhecimento do valor que as nossas empresas trazem
para aquela comunidade. E, obviamente, o aspecto econômico da sustentabilidade, no momento em que o país e a sociedade vai precisar retomar, e a gente vê na indústria do alumínio brasileira uma oportunidade de crescimento, o Brasil ainda tem um potencial enorme para o aumento de crescimento, para o crescimento da demanda de alumínio. Nós vemos aí outro pilar importante da sustentabilidade, que a cadeia do alumínio tem condições plenas de ajudar o país nessa retomada. Então, Milton, correndo o risco de ter passado um pouco do meu tempo aqui, eu vou interromper aqui a minha fala e passar para os colegas para depois a gente possa entrar na sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Agora a gente passa para a CBA com o Ricardo Carvalho. O Ricardo Carvalho é engenheiro químico pela Federal do Rio de Janeiro e possui MBA em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas. No spin-off da CBA, com o Grupo Votorantim Metais, o Ricardo Carvalho liderou a redefinição da estratégia do negócio. Desde junho de 2016, é diretor-presidente da CBA. Ricardo, palavra com você. Boa tarde, Milton. Parabéns pela iniciativa. Boa tarde, Otávio, Fernando, Carlos. Boa tarde a todos os participantes desse webinar. Parabéns à ABAL pelos 50 anos. É um prazer poder participar desse webinar. Começando a falar sobre o impacto imediato do Covid, a nossa primeira preocupação na CBA foi com a saúde e preservação da saúde dos empregados. Então, logo no início da pandemia, nós criamos um comitê de crise que se reúne diariamente até hoje, com apoio da área médica, com apoio das áreas de produção, com apoio de todas as áreas da empresa, onde nós tomamos decisões, criamos protocolos e seguimos rigidamente esses protocolos em prol da preservação da saúde dos empregados. Implantamos diversas coisas, não medimos esforços para isso, e esse foi o nosso foco inicial, sempre olhando a saúde dos nossos empregados. Poderia citar diversas ações, mas eu acho que é muito comum que as outras empresas fizeram também. E uma interessante que nós fizemos, nós temos o Ecovid, que é um telefone que qualquer empregado pode ligar 24 horas por dia para obter informação, para dizer do seu estado, se está sentindo alguma coisa e ter as orientações iniciais de imediato. Muitas das outras medidas que nós tomamos são comuns como as outras empresas tomaram também para a preservação da vida. E outra coisa que nós também fizemos no curto prazo, e eu até acumulo essa função também, porque eu sou presidente do Conselho do Instituto Votorantim, foi olhar para as grandes vulnerabilidades, seja de sistema de saúde, seja de pessoas da sociedade nesse momento. O Grupo Votorantim, com contribuição da própria família acionista e também das empresas, está aportando 150 milhões de reais para o combate ao Covid. E boa parte desse dinheiro é da própria família, como contribuição também, e, evidentemente, todas as empresas, junto com a VSA e com uma parceria muito rica com a Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, que nos dá toda a assessoria. Com isso, a gente fez doações de respiradores, construção de UTIs, um acordo muito bom com o Senai, que nós já recuperamos mais de 100 respiradores com o Senai. Enfim, uma série de ações que nós temos feito, webinars com mais de 150 municípios, para preparar as secretarias de saúde com apoio da Beneficência Portuguesa, enfim, apoio à gestão pública de uma forma geral, e quase todas as ações que nós estamos fazendo já prevendo desde o início a interiorização da pandemia, que está acontecendo forte nesse momento, para preparar os municípios que não têm condições de lidar com a Covid adequadamente, né? Doações de EPIs, etc. E tal. Bom, essas foram as ações iniciais que nós tomamos com essa pandemia, e, evidentemente, essa pandemia nos trouxe também um grande impacto de mercado, como trouxe para todas as empresas, algumas mais fortes, outras menos, né?
No nosso caso, como nós atuamos com a indústria automobilística, que parou no primeiro momento, está começando a voltar alguma coisa e teve um impacto forte. Linha branca também teve impacto forte, construção civil teve impacto forte inicial. A única área que melhorou um pouco foi folha de alumínio para embalagem de alimentos, porque, por razões óbvias, todos nós estamos em casa, estamos consumindo mais alimentos industrializados e essa foi a única área que melhorou um pouco, né? Então, nós tivemos um impacto aí inicial de quase 40%, em torno de 40% de redução de mercado, e a gente prevê que no ano esse impacto deve ficar na ordem de 20%, né? Conseguimos achar algumas alternativas de exportação para mitigar um pouco nesse primeiro momento, principalmente pela desvalorização do real, né? Porque o preço do alumínio, como o Otávio citou, em valores nominais, esse ano atingiu o menor da história, em valores nominais. Então, mas o dólar, nesse momento, está nos ajudando. Porém, essa desvalorização muito forte que o real sofreu, evidentemente, ela deve retornar um pouco ao longo do tempo, e essa situação de dólar não vai ficar para frente. E aí eu já começo até a falar um pouco de perspectivas futuras, né? Todas as ações que nós estamos tomando para poder passar por esse impacto de mercado, impacto do negócio no curto prazo, seja reduções de custos, reestruturações, acelerações de ações de formas diferentes de trabalhar, enfim, tudo que a gente pode fazer para mitigar os impactos de curto prazo, nós também estamos fazendo muita coisa já pensando no médio e longo prazo, porque o pós-Covid para a gente também não vai ser fácil, particularmente no alumínio. Em primeiro lugar, lembrando que, se a gente lembrar um pouco, não tem muito tempo atrás, fim do ano passado, início desse ano, todos nós estávamos entrando num ano de incertezas, de guerra de mercado China e Estados Unidos, de protecionismo, de uma série de elementos que já traziam incerteza para o mundo, com uma chance de ter uma crise mundial, né? Uma recessão mundial. Nós começamos o ano assim, não existia Covid. O ano já começou assim. Aí veio a Covid. Aí, imagina, né? O nível de incerteza que nós temos, se já era bem razoável no fim do ano passado, início desse ano, imagina com a Covid. Então, evidentemente, prever o futuro pós-Covid é muito difícil. Aliás, prever o presente da Covid já é difícil, porque nós não conhecemos direito o efeito desse vírus e o quanto que isso ainda vai dar de efeito na sociedade, principalmente o longo prazo. Mas, de qualquer forma, o alumínio todos nós conhecemos, os estoques mundiais continuam crescendo muito, porque a retração de demanda foi muito mais forte do que redução de produção. A redução de produção não foi relevante e os estoques devem atingir níveis até acima da crise de 2008 2009. Ou seja, para vocês terem uma ideia, desde a crise de 2008 2009, os estoques vêm caindo gradativamente durante esses últimos anos todos, desde lá, até que chegou a níveis mais razoáveis de mercado. E em poucos meses nós vamos atingir aquele estoque lá de 2008 2009 de novo, o que vai trazer uma grande pressão do preço do alumínio ao longo do tempo e vai demorar anos. Se estima que para chegar no nível atual de estoques vai demorar 5 anos. Para chegar no nível pré-Covid, né? Para chegar no nível de estoque que a gente tinha no fim do ano passado e início desse ano, vai demorar uns 4, 5 anos, é a previsão hoje. Então, isso, tudo que a gente está fazendo na empresa visa a sobrevivência nesse curto prazo, do grande impacto da pandemia, e também a competitividade no médio e longo prazo. Quer dizer, essa é a tônica do mercado de alumínio hoje. Então, todas essas ações que nós estamos fazendo, elas tentam, da melhor forma possível, a gente preservar a empresa, manter o negócio saudável, preservar as pessoas e jamais vamos economizar no que se refere à segurança, saúde, meio ambiente, que são nossos valores, que são nossos princípios. Fora isso, tudo que é possível fazer, nós estamos fazendo. E eu concordo com tudo que o Otávio falou do futuro também. Essa pandemia está nos trazendo, principalmente do que ele falou, especificamente no que ele falou sobre sustentabilidade, né? Se o mundo já vinha dando cada vez mais importância à questão de
sustentabilidade, eu não tenho dúvida que isso vai ser mais importante ainda no pós-pandemia, porque as diferenças sociais, as carências sociais, o impacto ao meio ambiente, a interligação que todos nós temos em todos os níveis, as questões de precariedade em saúde e toda a conexão entre saneamento, meio ambiente, saúde, diferenças sociais estão sendo super ampliadas e melhor vistas com essa pandemia. Então, toda e qualquer empresa de sucesso no futuro vai ter que ser uma empresa que caminha respeitando e minimizando e contribuindo para a sociedade em todos esses aspectos. Então, a sustentabilidade, para mim, vai ser uma diferença ainda maior. Já era uma mudança que o mundo estava vivendo e vai ser maior ainda e mais acelerada no pós-Covid, além de mudanças de hábitos de uma forma geral que vão acontecer, incluindo algumas até que o Otávio citou, como a aceleração das ferramentas digitais, videoconferência e tudo mais. Por que a gente não fazia um webinar como esse antes da Covid? Está aqui um exemplo de coisas que a gente já podia estar fazendo e não fazia, né? E eu tenho certeza que no pós-Covid vamos fazer muito mais. Então, acho que é isso. Acho que eu já extrapolei um pouco meu tempo também, mas vamos depois deixar sobrar tempo para as perguntas e para os debates aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora eu passo a palavra para a Hidro, o Carlos Neves. Justamente a Hidro, operando lá no norte, que está junto com a Grande São Paulo, também um dos focos de maior contágio da Covid, né? Então, o Carlos certamente está no olho do furacão. Falar alguma coisa sobre o Carlos Neves é engenheiro químico pela Universidade Católica de Pernambuco, possui MBA em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas, tem especialização em Engenharia de Materiais pela Federal de São Carlos e de Santa Catarina. Ele é o Chief Operation Officer da Hidro desde 2016 e é responsável pelas operações na mineração Paragominas e refinaria Alunorte. Com a palavra, Carlos Neves. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Milton, pela oportunidade de participar desse evento tão importante. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Francisco. E boa tarde a todos os participantes desse webinar. Uma iniciativa muito importante, muito boa. Parabéns à Val pela promoção desse evento. Pessoal, eu gostaria de começar minha fala mostrando um pouquinho. A Hidro, ela é uma empresa norueguesa, né? Ela está presente em 40 países no mundo. Aqui no Brasil, ela está em 3 áreas diferentes, né, em unidades de negócio, que é a área de bauxita e alumina, onde a gente tem a mina de Paragominas, a mina de bauxita de Paragominas, e a refinaria da Alunorte, que essa é a BU de bauxita e alumina, a qual eu pertenço. Também, no Pará, a gente tem a Obras, que pertence à unidade de negócios de metais primários, e nós temos, na área de soluções de estudados, 3 plantas, que é Itu, Tubarão e Utinga. A Hidro está na cadeia verticalizada do alumínio, desde a bauxita até a reciclagem. Especificamente, a nossa BU no Pará, a gente tem a refinaria da Alunorte, com capacidade para 6,3 milhões de toneladas por ano. A gente emprega 2.100 funcionários diretos, mais a ordem de 3.500 funcionários indiretos em Barcarena. Nós temos 1.100 funcionários na mineração de Paragominas e mais em torno de 1.150 indiretos, capacidade de produção de 11 milhões de toneladas na mina. E, totalizando tudo isso, no Brasil, a gente gera em torno de 11 mil empregos. Então, a Hidro está presente na cadeia verticalizada. A Hidro possui uma operação robusta, né? A gente começou o ano com o pé direito, temos uma equipe de competência técnica muito grande
e a gente vem entregando todo o nosso plano que estava previsto no ano. De repente, a gente se dá, como todo mundo, estamos enfrentando toda essa pandemia do coronavírus, e como enfrentar tudo isso, né? E não diferente das outras empresas, uma série de ações foram desencadeadas. Primeiramente, criamos um comitê de crise para facilitar que a gente pudesse interagir com as autoridades, pudesse ter um diálogo adequado e pudesse facilitar os nossos processos de decisão e agilidade, que precisávamos ter ações muito rápidas, né? Então, esse comitê de crise começou a entender o que estava acontecendo e a gente começou a estabelecer várias diretrizes, né? Preservando principalmente a saúde das pessoas, o meio ambiente e preservando as nossas operações. Então, a gente seguiu mais ou menos em 3 linhas, né? Como nós vamos fazer para reduzir as aglomerações dentro das nossas unidades, visando proteger as pessoas, né? Então, de imediatamente, todas as viagens foram proibidas, a gente parou treinamentos, parou as reuniões, parou as visitas, tudo isso visando reduzir a densidade demográfica dentro das nossas operações. Pegamos todas as pessoas que pertenciam ao grupo de risco e elas ficaram em casa. Estagiários, jovens aprendizes também ficaram nas suas casas sem poder ir para as nossas unidades, sem perda nenhuma dos seus rendimentos, e começamos a olhar como poderíamos colocar pessoas em home office. Isso também foi feito imediatamente. Então, grande parte dos nossos funcionários hoje desenvolve suas atividades das suas próprias casas. Com isso, a gente reduziu bastante a densidade demográfica dentro da planta, né? Na linha de proteger as pessoas, né, todos aqueles que, desde março, no início de março, estavam vindo de qualquer viagem, eles já ficavam numa quarentena preventiva, né, e não poderiam ir às suas unidades de trabalho até que passasse pela quarentena. A gente reduziu a ocupação dos nossos ônibus em 50%, os nossos refeitórios também tiveram uma redução de ocupação de 50%, passamos a medir a temperatura dos nossos colaboradores, tudo isso para preservar o ambiente de trabalho e preservar as pessoas e, consequentemente, manter as nossas operações dentro da sua robustez, dentro da sua normalidade, e assim estamos. Disponibilizamos também hotlines, canais em que todos os nossos colaboradores e seus familiares podem ligar durante 24 horas, eles têm uma assistência médica. Temos enfermeiros especializados que podem ir até a casa dos colaboradores e avaliar se eles tiverem uma condição clínica um pouco que necessite isso aí. Disponibilizamos também um canal de 0800 com assistência psicológica, porque muitas pessoas ficam apreensivas nesse momento, é importante que as pessoas tenham tranquilidade. Então, tudo isso visando a proteção do nosso bem maior, que são as pessoas. Protegendo as pessoas, a gente está protegendo também as nossas operações. Fortalecemos o diálogo com as comunidades, né? Disponibilizamos uma brigada ambiental que passou a fazer programações educacionais e a ajudar a comunidade no entendimento e de medidas prevencionistas com relação ao coronavírus, modalidades de distanciamento social, para que a gente não tivesse uma proliferação tão acentuada. Tivemos também um estreito, como sempre temos um bom relacionamento com o nosso sindicato, com as autoridades, e também participamos de uma forma de doação, né? Foram mais de 25 mil cestas básicas distribuídas nos municípios onde nós atuamos, aportamos 10 milhões de reais para suportar o Estado na construção de hospitais de campanha, cedemos uma área de hospedaria nossa com 36 apartamentos, com banheiro individualizado, restaurante e lavanderia
para que pudesse ser construído um hospital de campanha em Barcarena. Então, uma série de ações para que a gente pudesse suportar a comunidade ao redor de onde nós temos as nossas operações. E assim a gente vem conduzindo as nossas operações dentro de uma robustez e de uma normalidade. Um desafio grande, o mundo passa por esse desafio, nós não somos diferentes, e aqui na nossa região também estamos bastante acometidos pelo coronavírus. O que nos espera? O mercado ele está muito volátil, né? O Ricardo falou, os estoques do alumínio estão em níveis extremamente elevados, não se sabe quantos anos vai se levar para ter uma normalização desses estoques. A sociedade, seu comportamento, com certeza, não será o mesmo pós-pandemia, né? Vamos ter novas exigências, vamos ter novos comportamentos e novas dinâmicas, né? É um momento de muita atenção, é um momento de muito cuidado, é um momento que as empresas precisam preservar o seu caixa para assegurar o bom andamento das suas operações. O que vai acontecer, o que tem nos ensinado esse momento do coronavírus, eu acho que a transformação digital ela vinha numa certa velocidade, talvez ela foi um pouco desacelerada com alguns receios de cybersecurity, e isto eu acho que nesse momento de pandemia isso vai voltar com uma aceleração muito grande. A gente está vendo as empresas terem um novo modo de fazerem as coisas, como esse evento, como já foi citado pelo Ricardo, muitas pessoas trabalhando de casa, menor necessidade dos escritórios. Então, eu acho que uma transformação digital vai acontecer muito mais rapidamente. A digitalização está muito mais na plataforma, mas a transformação está muito na cabeça das pessoas. Então, a cabeça das pessoas vai ter uma mudança e acho que vai haver uma aceleração nesse ponto. Então, a gente vê que é um momento de muita incerteza, de volatilidade e de muita ansiedade, né? O mercado está muito ansioso para saber o que vai acontecer. Os grandes planos, às vezes planos que são perfeitos, eles não vão poder esperar por uma perfeição, mas eles vão ter que ser muito mais ágeis e muito mais preocupados se eles são bastante execuíveis do que ele é um plano perfeito. Talvez essa perfeição vá esperar um pouco mais, mas a agilidade e a implementação de ações e de planos de preservação da sustentabilidade das empresas é o que vai acontecer de mais imediato e que eu acho que a sociedade vai ter uma mudança bastante significativa pós-coronavírus e todos nós temos que estar muito antenados e atentos a esses movimentos e ter muita agilidade de reação. Eu acho que esse é o que pode vir a ocorrer nesse momento de pandemia. Com certeza, o lado da sustentabilidade, que já é um dos pilares da Hydro, né? Promover a lucratividade e garantir a sustentabilidade, isso vai estar cada vez mais presente nas nossas ações e nos nossos projetos, visando uma empresa muito mais robusta e muito mais forte no futuro. Obrigado, Carlos. Agora vamos para a Novelis. Vai ser o quarto depoimento para a gente começar as perguntas, que já estão chegando uma porção, já estou até tentando condensá-las em tópicos. Nós vamos falar agora com o Francisco. O Francisco é engenheiro naval pela Universidade do Rio de Janeiro e possui mestrado em administração de empresas pela Cooperad. O Francisco se juntou à Novelis da América do Sul em 2012 como diretor de compras
e atualmente o presidente da empresa na América do Sul. Então, muito bem, Francisco, já que você é engenheiro naval, como é que a Novelis está navegando nessas águas tão revoltas? Francisco, você está com mudo. Agora você pode recomeçar, por Ok. favor. Obrigado, Milton. Realmente é uma complexidade muito grande. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite, né, que você nos convocou aqui. Eu acho que é muito importante esse momento de debate. Queria agradecer também o Otávio, o Ricardo, o Carlos, pelas exposições até o momento, acho que bastante elucidativas, sempre aprendendo muito com os companheiros de mercado. Para mim, coube o último relato aqui na ordem alfabética, né, de azar, então muita coisa já foi dita, mas eu acho que concordo com grande parte e a gente, como Novelis, vem seguindo todas as prioridades que já foram colocadas, né? Em primeiro lugar, antes de mais nada, a segurança dos nossos funcionários. Temos colocado isso em prática de uma forma muito ágil, muito veloz, né? O comitê de crise também funcionando desde o início e até hoje, com muita rapidez nas ações. Fomos uma das primeiras empresas a adotar o vídeo para avaliação térmica na entrada da empresa, uma das primeiras a colocar o uso obrigatório de máscaras dentro da fábrica, mesmo antes de ser uma obrigatoriedade já difundida. Fizemos também rapidamente compra de muitos kits de teste de Covid quando faltava isso no mercado. Tivemos muito apoio global de máscaras entre as unidades, compra de máscaras e remessa de uma unidade para outra globalmente. Então, é muito integrado na rede de crise global, rede de crise regional e rede de crise local dentro de cada uma das nossas unidades produtivas. Obviamente, a operação, como o Otávio colocou, de um bem essencial, ela precisa ser preservada. Então, após a questão de saúde dos nossos funcionários, nossa segunda prioridade foi também a questão de mantermos as operações em alto nível e suprir os nossos clientes da forma adequada, clientes das indústrias de bebida, das indústrias de alimentação, da indústria farmacêutica, bens essenciais que precisam chegar à população nesse momento de crise. Terceiro lugar, a contribuição com as comunidades onde a gente atua, um apoio muito grande à Santa Casa de Pinda, ao hospital, doação de material para a confecção de suportes de respiradores, aluguel de respiradores para Pinda. É realmente um foco muito grande em garantir que o nosso entorno esteja navegando bem por essa crise. Mas como eu sou o último a falar aqui de mercado, eu sei que já foi falado muito sobre questão de estoques globais que estão subindo, as dificuldades que o Ricardo mencionou no mercado local de laminados, onde a gente atua. Então, eu não vou ser redundante, vou tentar trazer uma outra perspectiva para complementar a visão dos colegas de mercado. A Novelis ela é uma empresa bastante globalizada, então a gente tem fábricas na Ásia, na Europa, na América do Norte e dentro do Comitê de Crise Global, eu venho acompanhando bastante como tem sido essa dinâmica global de abertura e fechamento de fábricas, abertura e fechamento de mercados, de segmentos mais afetados, menos afetados. Começando pela China. A China, por incrível que pareça, tem sido a China e para a gente, China e Coreia, que são as duas regiões que a gente tem fábrica, tem sido a menos afetada. Foi a primeira a ser afetada, porque a pandemia teve origem na China, mas eles conseguiram, a China através de um lockdown bem criterioso e a Coreia através de um sistema de medição maciço de testes, conseguiram efetivamente passar por essa crise de uma forma mais controlada. A própria China, no momento, ela já vive uma retomada de alguns segmentos, como, por exemplo, o automotivo,
que é um segmento que na China é basicamente doméstico. Para vocês terem uma ideia, a gente bateu recorde de vendas da nossa unidade automotiva na China em abril. Então, realmente, uma situação paradoxal, mas efetivamente eles lidaram muito bem com a crise. E na Coreia também a gente está já com segmentos como o segmento de eletroeletrônico, né, que fornece alumínio para iPad, para iPhone, para computadores, que muita gente trabalhando de home office foi aquecido esse setor. Então, a Ásia é um caso à parte, teve um início e um fim antecipados, não chega a ser fim, porque ainda está, obviamente, uma crise, mas o fato é que eles já estão conseguindo navegar num retorno bem gradual. Nosso escritório da Coreia, por exemplo, já está funcionando, obviamente, com uma capacidade limitada e com a flexibilidade para quem quiser trabalhar de casa. A Europa veio já na sequência da Ásia, né? E com um impacto muito grande no segmento automotivo, praticamente 2 meses entre meados de março e meados de maio de fábricas automotivas paradas na Europa. Basicamente, praticamente 3 milhões de carros deixaram de ser fabricados na Europa. A gente teve parada nas nossas fábricas de Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, algumas por cerca de um mês, já estão de volta, mas foi um efeito muito mais forte. A gente sentiu uma necessidade de fechar fábricas que a gente não sentiu na Ásia. Lá eles têm uma possibilidade de uma configuração trabalhista que eles chamam de short time work, né, que alguns funcionários são chamados para trabalhar de acordo com a necessidade, e a rede de proteção social dos governos, ela efetivamente paga o salário dos funcionários, cerca de 80%, mesmo quando eles não estão trabalhando. Então, a gente está navegando a crise lá, mas já temos as nossas fábricas todas operando. Estamos vendo uma abertura gradual, sem uma segunda onda, por enquanto. Algumas cidades da Alemanha já falando, inclusive, de uma retomada mais forte, uma liberação mais forte, um relaxamento quase total. Mas o segmento automotivo, obviamente, é muito impactado. A gente recentemente teve uma aquisição que é da Aleris. O segmento aeroespacial é mais impactado ainda, porque a maior parte dos aviões estão parados e a carteira de negócios diminuiu por conta disso. Indo para os Estados Unidos, a pandemia chegou um pouco mais tarde nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, mas com um efeito devastador na economia, né? Com cerca de 20 milhões e meio de pessoas que perderam emprego nos Estados Unidos só em abril, taxa de emprego rapidamente crescendo, chegando até a 15%. Nós temos 17 fábricas nos Estados Unidos. Conceitualmente, decidimos por não demitir em todas as unidades do grupo, então realmente protegendo o nosso futuro e evitando ao máximo ter que ir para medidas mais amargas, mais extremas. Com isso, obviamente, o impacto de custo foi forte. De novo, o segmento automotivo sendo o segmento mais impactado, praticamente 1 mês e meio de fábricas paradas, estão voltando agora em meados de maio, mas a gente teve, além disso, um efeito na construção civil dos Estados Unidos muito forte. Não tem praticamente ninguém querendo construir casa nesse momento, que está perdendo o emprego. Uma outra questão interessante nos Estados Unidos é que algumas fábricas nossas em centros de pandemia, como Nova Jersey, a gente teve que fechar por absenteísmo, justamente porque tem um contaminado que teve contato com outro, todo mundo em quarentena, não tem gente suficiente para rodar algumas fábricas. Então, um impacto muito forte. Eu acho que as medidas, o governo central e o governo estadual e municipal não tendo um alinhamento muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, e com isso a pandemia se estendendo e o impacto muito grande nos negócios, né? O único segmento que a gente continua tendo uma forte demanda nos Estados Unidos é o segmento de chapas para latas, que está rodando na sua capacidade máxima, justamente pelas pessoas estarem em casa consumindo mais latas, principalmente para refrigerantes, no caso dos Estados Unidos.
E aí, chegando no Brasil, a gente tem uma situação, como o Ricardo colocou, do segmento de especialidades muito afetado, principalmente o segmento de transportes, construção civil, e o segmento de embalagens com um pouquinho melhor, com algum vigor ainda, por conta do teletrabalho das pessoas que ficam em casa e precisam acessar bebidas e comidas mais industrializadas. Acho que as lições que a gente pode ter quando olhamos as outras regiões que estão na frente para a gente é que a retomada não deve ser em V, né? Mesmo na China, que a gente vê a retomada rápida, de certa forma ela é artificial, porque é o governo que está incentivando a produção quando a demanda na ponta ainda não reaqueceu, então existe uma criação de estoque grande. Temos que esperar, então, uma retomada em U, né? A própria queda na renda disponível vai afetar muito o consumo, não tem como a gente perder de vista isso. A gente tem algumas oportunidades de exportação, elas existem, mas vão começar a ficar mais limitadas, porque a tendência mundial é que as cadeias de suprimentos elas venham a ficar mais localizadas. O global sourcing e as cadeias globais elas vão ter, no pós-Covid, um impacto e uma redução, essa é a tendência. E eu acho que o que nos resta aqui, além de, obviamente, trabalhar nessa retomada, é a substituição de importação. Eu vejo com muito bons olhos a oportunidade que a gente tem no momento de ocupar o espaço que a gente acabou perdendo ao longo de alguns anos na indústria de transformados de alumínio para os importados. E com a desvalorização da nossa moeda e a nossa capacidade ociosa, esse é o mercado que a gente tem que mais rapidamente assumir e preencher os espaços. Era isso, Milton. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu acho que para mim foram ótimas apresentações. Lembrando sempre que as perguntas, que já chegaram várias aqui, eu já tenho algumas, vão somente pelo chat. E, normalmente, aquele disclaimer, né, que as perguntas ligadas a temas sensíveis não poderão ser realizadas, não poderão ser respondidas, por conta de compliance. Então, eu vou começar com uma pergunta, várias delas, que são a respeito de China, Estados Unidos e Brasil, né? A gente não tem nenhuma discussão sobre atividade econômica que não fale sobre China, né? Então, nós temos, em relação à China e Estados Unidos, a gente tem várias questões que aparecem bastante na imprensa sobre a questão de subsídios, né? Por outro lado, os Estados Unidos fechando as importações da China, e parece que isso não tem prazo para acabar, e, pelo contrário, está numa escalada. Ontem mesmo, os Estados Unidos ele fez um depoimento, o chanceler americano, a respeito de Hong Kong, que é um tema extremamente sensível para a República da China. Então, uma vez que está escalando isso, uma vez que cada vez é mais difícil produtos chineses entrar nos Estados Unidos, uma vez que tem excesso de oferta, eu queria que vocês falassem, então, sobre isso. Qual que é o resultado disso para o Brasil, dessa guerra Estados Unidos e China? Eu vou ter que fazer algumas escolhas para pedir para vocês responderem, mas depois a gente vai passando para as outras pessoas. Para essa pergunta, eu gostaria de ouvir o Otávio e o Ricardo. Qualquer um dos dois pode começar. Milton, acho que o Ricardo colocou bem no início da fala dele que nós já vínhamos vivendo com essa realidade dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e nós já vínhamos sentindo aqui no Brasil, principalmente as empresas mais ligadas ao downstream, a etapa de semi-manufaturados, com uma chegada muito forte de produtos chineses aqui no Brasil. A gente conhece muito bem a estratégia do governo central chinês com relação à indústria de alumínio,
e a situação de incentivo para a agregação de valor no produto na China, que termina por tornar os produtores chineses artificialmente mais competitivos para atender mercados de exportação. À medida em que essa demanda ou esse mercado americano se torna mais restritivo para produtos chineses, o caminho natural é esses produtores chineses buscarem outros mercados, e o mercado brasileiro termina sendo um alvo ainda mais frequente desses produtos. Isso vem já há alguns anos afetando a cadeia aqui no Brasil, e a ABAL tem tomado ações para tentar mitigar o impacto negativo. Eu, particularmente, não vejo, no curto prazo, uma chance de mudança desse tipo de efeito para com o mercado brasileiro. Acho que nós continuaremos, o mercado brasileiro continuará a ser o alvo de produtos sendo manufaturados chineses e muitas vezes manufaturados, como a gente tem visto também. E cabe à nossa indústria controlar o que está sob o nosso controle, quer dizer, buscar ganho de produtividade, foco na qualidade e, ao mesmo tempo, sensibilizar as autoridades que precisam tomar algumas providências com relação ao balanceamento da condição de competitividade que precisa ser mantida. Não estamos, e essa tem sido a postura que a ABAL tem colocado, nós não pleiteamos uma proteção artificial, mas é importante que a gente busque um plano nivelado de batalha para que consigamos as indústrias nacionais consigam competir em pé de igualdade. Então, acho que essa vai continuar sendo uma tônica para os próximos anos, ainda mais agravada por essa situação de Covid. Ricardo, está sendo mais fácil exportar para os Estados Unidos? Nós estamos exportando para os Estados Unidos. O que acontece, né? Com todas as barreiras que os Estados Unidos estabeleceu de antidumping com a China, e não só os Estados Unidos, países europeus também, e outros países estabeleceram essas barreiras com a China, por causa do dumping, os chineses começaram a focar a produção deles para outros mercados. O Otávio mencionou isso, e isso tem acontecido no Brasil. Folha fina, por exemplo, chegou a quase 50% do consumo do Brasil ser de importação da China. Nós exportamos folha fina para os Estados Unidos e o Brasil importa da China. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Então, você percebe que, como o Otávio citou, nós estamos trabalhando junto com o governo, porque, evidentemente, nós não queremos nenhum protecionismo para cobrir nenhuma incompetência nossa em termos de competitividade. O que nós queremos é brigar na mesma base, né? Você competir numa base leal, né? Então, no momento em que vários países do mundo, não só os Estados Unidos, perceberam que esse jogo tinha um desbalanço, né, com a China, tomaram medidas. E se nós não tomarmos alguma medida, nós vamos ficar expostos a esse desbalanço, o que pode afetar muito, e já está afetando, já afetou a indústria nacional, né, particularmente para alguns produtos. Agora, toda essa questão de importação, exportação, essas coisas, o Francisco fez uma explanação muito, muito boa, Francisco, sobre todos esses impactos e mercado no mundo todo. E uma coisa no pós-Covid que vai ser muito... se a gente já vinha de um ambiente de aumento de protecionismo antes, né, no pós-Covid, pode ser que exista a chance de se acirrar um pouco, como o próprio Francisco mencionou, em termos de cadeias de suprimentos mundiais e coisas desse tipo. Existem coisas que podem acontecer aí no pós-Covid. Então, deve ser uma dinâmica um pouco diferente no mundo e tem a ver com tudo isso que nós estamos falando também. Bom, pegando o gancho, né, do que o Ricardo acabou de falar, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas, só para a gente continuar nesse tema de cadeias de suprimento.
As empresas de vocês, né? Agora eu perguntaria para o Carlos e para o Francisco, a respeito da Hydro e da Novelis, estão revisando fornecedores? Ou seja, a gente está falando muito de que existem uma tendência de você ter algum backup de fornecedores, né? Mas, na prática, aqui no Brasil, vocês estão vendo isso acontecer também? Ou isso é uma coisa de empresas americanas e europeias, no sentido de diminuir a dependência da Ásia? Bom, então, é só para vocês comentarem, tá? Então, essa questão de localização de fornecedores. Vamos comentar isso, depois eu faço a outra pergunta para vocês. Carlos e Francisco, por favor. Milton, como a gente está aqui no upstream, né, no início da cadeia produtiva, né, os nossos fornecedores eles são um pouco mais tradicionais, né, que são as grandes matérias-primas que a gente adquire, bauxita, soda, carvão. Então, a gente tem algumas localidades que são mais específicas com relação ao fornecimento dessas principais matérias-primas, né? Não tem um leque tão variado de fornecedores aqui no lado do upstream. Então, não existe uma oscilação muito grande e uma diversidade que hoje você busca um fornecedor, amanhã outro. Normalmente, você tem alguns contratos que você faz por um período mais elastecido, e são poucas as oportunidades também que você tem das principais matérias-primas, que são os grandes volumes que a gente consome, principalmente na linha do upstream, né? Obviamente que a gente fica de olho no que está acontecendo no mercado, nas movimentações que ocorrem, para que a gente esteja capturando as principais oportunidades de fazer o negócio cada vez mais competitivo. Francisco? Está mudo, Francisco. Estou mudo de novo. Aqui, ó. Alguém tinha me colocado no mudo ali. Não, Milton, a gente já trabalha com uma cadeia de suprimentos bem localizada, para ser bastante sincero. A gente tem uma cadeia muito flexível de atendimento a mudanças de pedidos dos nossos clientes. Então, a gente precisa ser muito ágil. Qualquer importação que demande 30, 60 dias, ela dificilmente se enquadra no nosso modelo de negócio. Uma coisa que tem a ver com a sua pergunta, que a gente efetivamente está fazendo, é reduzindo o single sourcing, né? Aquelas categorias em que a gente tem um fornecedor só, essa crise ficou muito claro, ficou muito explícito que esse fornecedor eventualmente pode ter um problema de ter que fechar, de lockout, de alguma questão, e a gente ficar, eventualmente, pode ser até uma questão, uma coisa prosaica, como foi na época da greve dos caminhoneiros, pallet, né? Então, a gente, às vezes, tem alguns itens que parecem ser muito básicos, mas que, se não tiver fornecimento, para a cadeia toda, né? Então, o que a gente está fazendo de uma forma bastante criteriosa é reavaliando todos os itens de single sourcing para garantir que a gente tenha 2 a 3 categorias, 2 ou 3 fornecedores por categoria. Ok, obrigado. Agora eu vou pegar um tema aqui que tem várias perguntas, que é a sustentabilidade, né? Esse tema, vários de vocês tocaram nessa questão. E entre o tema subjacente a todas as perguntas está na questão da competitividade do Brasil a respeito disso, né? O nosso país não está sendo reconhecido fora como um exemplo de busca de modelos mais sustentáveis. Então, eu queria saber de vocês se isso afeta a competitividade das empresas individualmente. Ou seja, as empresas de vocês, por estarem no Brasil, dentro desse nova perspectiva de aprofundar essas questões de sustentabilidade, ela sofreria algum tipo de custo Brasil
a esse respeito. Eu queria que o Ricardo comentasse isso e depois, se alguém quisesse complementar. Milton, evidentemente, não é confortável a gente ter essa imagem fora do Brasil. Mas isso não impede que a gente trabalhe a nossa cadeia de uma forma muito positiva. Por exemplo, nós temos a certificação de cadeia de custódia, que é a certificação de mais alto nível do ASI, né? De toda a cadeia de alumínio nossa, desde a mineração até o produto transformado. Então, a nossa emissão de carbono dos smelters no Brasil, por ser energia hídrica, está dentre as menores do mundo. Então, todos esses indicadores e esses reconhecimentos externos e indicadores permitem que a gente tenha E quando eu falo de SI, a SI está olhando desde trabalho escravo, responsabilidade social, projetos para futuro de investimentos em termos de minimização de impacto ambiental, está olhando tudo, está olhando todos os pilares do guarda-chuva de sustentabilidade. Então, esse tipo de medições e reconhecimentos externos associado à característica da nossa indústria no Brasil nos dá um crédito necessário para que a gente não tenha, eu imagino, perdas devido à imagem do próprio Brasil. A gente atua no mercado global e, pelo menos, as nossas operações estão bem alinhadas com as melhores práticas do mundo. Eu queria aproveitar o gancho aí de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, o lado ambiental e social são, obviamente, muito importantes, né? E a gente tem um case local que eu acho que é pouco divulgado. Localmente, ele tem alguma divulgação, mas globalmente, praticamente zero. Né? Então, é o case das latinhas de alumínio, que são recicladas, cerca de 30 bilhões de latas por ano, e, ao mesmo tempo, essa mesma cadeia de reciclagem das latas, ela gera sustento para mais de 800 mil famílias. Né? Então, ele junta o ambiental, ele junta com o social. Né? A gente está fazendo um trabalho importante agora com o Ministério do Meio Ambiente de divulgação e de um termo de compromisso para o longo prazo. Né? Mas, quando eu vejo as cadeias de coleta lá fora, elas não passaram pela crise incólumes, né? Então, com o lockdown e o confinamento em países como os Estados Unidos, simplesmente praticamente sumiu a coleta, né? E aqui no Brasil, a gente continua com o sistema de coleta funcionando, obviamente com um desenho um pouco diferente, e a gente tem que ter um apoio grande, estamos fazendo um apoio grande para as cooperativas, mas é um sistema consistente, estruturado, que gera renda e que em outras regiões a gente não vê. Né? Então, eu acho que esse é um bom case para a gente divulgar globalmente também. Carlos, você queria falar? Eu gostaria, eu queria dar alguns exemplos. A sustentabilidade é um dos pilares mais importantes para a Hydro, e ela entende que a sobrevivência da nossa empresa ela precisa ser uma empresa responsavelmente sustentável, né? Então, nós já temos diversos programas que estão muito alinhados com esse pilar, com essa plataforma. Por exemplo, na nossa mina, a cada 1 hectare de área que a gente precisa minerar, a gente reabilita 1 hectare, ou seja, a gente está 1 para 1, não deixando nenhum passivo para trás. Então, isso é um importante marco na mineração de Paragominas e extremamente importante na região onde nós atuamos, né? Além disso, a Hydro quer ser uma empresa de carbono neutro, né? Nós temos projetos interessantes que até 2025 a gente deve dar uma reduzida do footprint de CO2, substituindo alguma parte da nossa matriz por uma energia com um menor footprint de CO2. A Hydro tem, além de mais, demonstrado, né, investimentos bastante significativos em tecnologia que vão, por exemplo, do press filter, do filtro prensa, né, que a gente diminui sensivelmente a área que a gente precisa depositar os nossos resíduos. Todo mundo sabe que o resíduo de bauxita na indústria da alumina é uma das grandes preocupações da indústria de achar uma aplicação
viável para esse resíduo. Então, a Hydro aplicou, né, nos últimos anos, um grande investimento com a tecnologia do press filter, e hoje a gente tem um depósito que ele ocupa 4 vezes menos área para o mesmo volume de resíduo, né? Então, é uma demonstração de que a Hydro está caminhando em direção a ser uma empresa cada vez mais sustentável. A gente tem vários projetos de pesquisa para encontrar aplicações para o resíduo de bauxita, que a gente espera ter sucesso com essas pesquisas. Então, uma série de ações que estão alinhadas com o que a gente imagina que é o que o mercado vai demandar, as empresas serem cada vez mais sustentáveis, e a Hydro está plenamente alinhada com esses conceitos e seguindo esse caminho. Milton, só para não ser o único a não tocar no tema sustentabilidade, é um tema também que faz parte da nossa forma de fazer negócio, e cada vez mais eu queria só adicionar um comentário, não vou ser repetitivo com o que os colegas falaram, mas eu acho que fica claro para todos que o tema sustentabilidade para a Alcoa, seguramente, e para os demais que falaram, ele transcende as questões momentâneas de um governo ou outro, né? Então, óbvio que seria muito melhor se houvesse um perfeito alinhamento, mas nós temos uma visão dentro da Alcoa, uma visão de longo prazo, e a gente entende que o alumínio, como comentei no início, e a cadeia do alumínio é parte da solução para um mundo mais sustentável, nós vamos continuar perseguindo, através de metas objetivas, uma produção cada vez mais limpa, uma produção cada vez mais friendly com o meio ambiente. Otávio, então, continua, que tem um outro tema que tem bastante perguntas, que é a questão sobre mão de obra. Tá? Eu acho que tem, inclusive, alguns universitários aqui ouvindo a palestra, e tem várias questões sobre mão de obra. Tá? Primeiro, sobre o perfil do funcionário pós-pandemia, né? A segunda, sobre se você vê que no mundo inteiro vai ter menos emprego, estou falando agora especialmente na indústria do alumínio, se vai ter menos empregos daqui para frente, e como você vê que vai ser esse alinhamento de demanda e produção, né? Uma vez que agora a gente está vivendo mundialmente com excesso de estoques. Então, todas as perguntas estão relacionadas com mão de obra, né? Qual vai ser o papel das pessoas nessa nova indústria de alumínio? Se muda alguma coisa? Se muda o percentual de mão de obra por unidade de produto fabricado? Como é que muda? Como é que vai ser essa mão de obra daqui para frente? Eu gostaria que você começasse e os outros colegas. Eu vou começar, depois passo para os demais, que eu acho que é importante entender o papel da mão de obra nas etapas diferentes da cadeia, né? E a Alcoa está muito concentrada no upstream, na mineração, no refino, na produção da alumínio primário. E, obviamente, é um segmento da cadeia onde o preço é definido pela Bolsa, com total transparência de estoques e preço a cada minuto. E quem vai sobreviver, é muito claro, que são aqueles produtores que estão no primeiro quartil da curva de custo. Essa é a busca incessante de qualquer produtor de alumínio primário ou de alumínio ou mesmo de bauxita. De forma que essa regulação dos estoques, que foi uma das perguntas, vai se dar através da competitividade dos produtores. E aí onde eu puxo para o assunto mão de obra. Essa competitividade ela precisa ser gerada através de inovação, através de ganho de produtividade a cada dia, a cada minuto. Então, eu vi também que houve alguma pergunta sobre oportunidade para engenheiros. Eu acho que essa indústria sempre vai ter oportunidade para engenheiros, porque é através dessa melhoria contínua que nós conseguimos ser cada dia mais competitivos. E o Brasil, nesse aspecto, juntando com a questão da energia limpa e uma reserva abundante de bauxita, também
tem essa característica de ter já uma indústria instalada, com bastante expertise, e ser uma região que exporta mão de obra especializada para outros países nessa fase da cadeia. E eu vejo como um papel ainda mais importante essa formação técnica para o ganho de produtividade e, consequentemente, o crescimento da indústria. Porque quem está bem posicionado na curva de custo vai ter a oportunidade de crescer e atender uma demanda de alumínio que, globalmente, no longo prazo, a gente é muito otimista. O metal, como todos sabemos, ainda é jovem, com potencial de aplicação imenso. Então, quem tiver uma posição de competitividade na curva de custo, nessa fase inicial da cadeia, vai sair com vantagem e vai apresentar oportunidades de crescimento, e com oportunidade de crescimento, mão de obra vem junto. Óbvio que a gente está sempre buscando eficiência de custo, e essa mão de obra precisa demonstrar produtividade para poder, de fato, levar a gente para essa posição mais competitiva. Sim, Carlos. Milton, eu gostaria de complementar o que o Otávio falou, né? É extremamente importante o ponto da competitividade. Está posicionado no primeiro quartil, é questão de sobrevivência, né? Especificamente falando aí sobre a mão de obra e talvez alguma expectativa de alguns universitários, eu gostaria só de informar que na produção de alumínio mundial existe uma grande quantidade de brasileiros que ocupam posição de destaques em várias das empresas. Então, eu acho que os brasileiros precisam se orgulhar disso, e isso é um bom incentivo aí para quem está começando uma carreira. E para quem está começando uma carreira, eu gostaria de comentar que a Hydro tem um programa de trainee, que ela já está na sua segunda rodada, onde ela busca jovens universitários recém-formados que possam entrar na nossa empresa. Eles têm um programa de 2 anos, nos quais eles têm treinamentos específicos para serem preparados para serem futuros executivos dentro das nossas organizações e está ocupando cargos de extrema importância e colocando o Brasil cada vez mais num patamar de destaque na indústria mundial do alumínio. Além disso, a gente tem programas que fortalecem a mão de obra local, através de jovens aprendizes que eles vêm, ficam dentro da fábrica por 2 anos em treinamento para servir de buffer para uma mão de obra, para preencher o nosso turnover, então fomentando a mão de obra local. Além disso, a capacitação dessa mão de obra é extremamente importante. Essa capacitação vai trazer também mais competitividade, né? Com a chegada da transformação digital, os jovens eles têm uma oportunidade incrível, porque tem surgido muitos novos empregos que estão sendo direcionados para essas áreas. À medida que você aplica a inovação, mas alguém tem que cuidar dessa inovação. Então, um leque de empregos, de oportunidades. Tem muitas startups, a gente tem um programa de apoio a várias startups no estado do Pará, em que vai fomentando cada vez mais desenvolver essa mão de obra, capacitar essa mão de obra, trazer agilidade e velocidade na implementação da transformação digital. Então, tudo isso abre um leque de oportunidades que talvez a gente ainda não consiga enxergar na sua totalidade, mas é um caminho que está sendo aberto cada vez mais para os jovens trilharem nessas áreas aí. Sim, Ricardo. Só fazendo algum comentário adicional, foram 2 aspectos diferentes, um pouco diferentes, né, que o Otávio e o Carlos abordaram, mas com relação à competitividade da indústria do alumínio, é algo que nós já estamos acostumados há décadas com isso. O mercado de alumínio sempre foi um mercado muito competitivo, de baixas margens, com várias crises. Enfim, a busca por uma maior produtividade, utilização de inovação, tecnologia, melhoria contínua, é praticamente uma rotina no negócio de alumínio. Então, eu falo aqui como um todo, eu me arrisco a dizer como um todo, porque todos nós vivemos nesse mundo onde, se nós não formos
não estivermos melhor hoje do que nós éramos ontem, se não formos melhores amanhã do que nós somos hoje, a gente vai acabar morrendo. Então, é quase que já é uma normal para a gente essa busca por competitividade. Então, eu não acredito que vá mudar muito no pós-Covid essa busca de competitividade, de produtividade. É claro que algumas formas de trabalho podem mudar no pós-Covid, mas eu lembro que, por exemplo, no nosso negócio como todo, mais de 90% dos empregados estão na área de produção. Não tem videoconferência, não tem nada disso, né? Então, não é uma indústria onde grandes possibilidades de mudança em termos de pessoas ou coisa desse tipo deve acontecer, como alguns outros setores que eventualmente podem acontecer, né? E outra questão também importante que o Carlos falou, na CBA nós também temos várias coisas em termos, inclusive um processo que a gente chama de CBA 4.0, que é exatamente tornar a empresa mais atrativa e com mais atividades dentro desse novo mundo, para atrair os jovens talentos e para reter os jovens talentos também. Então, tem uma série de atividades que nós estamos fazendo que são muito importantes para que a nossa indústria continue atrativa nesse aspecto de pessoal também. Só para complementar, falar um pouquinho mais do downstream, eu acho que essa equação de cada vez mais output por menos horas trabalhadas, ela é uma equação que acontece por todas as indústrias e é uma busca global, né, por competitividade e produtividade. O que eu acho que é a saída para a gente efetivamente ter mais empregos de qualidade, é cada vez mais a gente trabalhar no volume, né, que é novas aplicações, que é o que o Otávio colocou, né, ainda alumínio ainda é um metal jovem que tem muita oportunidade. A última vez que eu vi, a gente estava com uma aplicação aqui no Brasil de 7 quilos, acho que já baixou disso, 7 quilos por habitante, e tem países como a Alemanha que trabalham na faixa de 30 quilos, né? Então, tem muita oportunidade de maior utilização aqui no Brasil. E a segunda parte da equação que eu acho que leva a uma oportunidade de emprego maior é a parte de agregação de valor, né? Então, quanto mais a gente anda na cadeia e agrega mais valor ao alumínio, mais a gente gera emprego e gera valor para todos os elos da cadeia. Então, a gente vê indústrias que hoje a gente ainda não tem o nível de tecnologia e agregação de valor aqui no Brasil suficiente para atender, como a aeroespacial. A gente tem a Embraer aqui no Brasil, que é uma empresa muito globalizada e que, de maneira geral, importa o alumínio, né, para laminado, pelo menos, e chapas de alumínio para carros também, que é uma oportunidade que lá fora já acontece de forma extensiva e aqui no Brasil ainda engatinha. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito no upstream, na competitividade, no output por hora trabalhada e também, ao mesmo tempo, agregando valor para seguir mais na cadeia, incluir serviços no valor agregado aos clientes e, efetivamente, tornar a cadeia do alumínio cada vez mais forte. Francisco, aproveitando, eu queria que você continuasse só para falar sobre, você mencionou a indústria automobilística. Você acha que no pós-Covid a importância da indústria automobilística para o alumínio vai diminuir? Não imediatamente, mas a longo prazo? Qual é que é a tua visão sobre isso? A indústria do alumínio focada no setor automotivo. Isso. Eu acho que a gente pode fazer aí um link com a parte de sustentabilidade e a importância da gente reduzir cada vez mais o nosso footprint ambiental, né? Eu acho que pré-Covid, pós-Covid, essa é uma tônica importante. Os carros que estão migrando para o alumínio, né, eles têm uma eficiência energética e uma redução de emissão de gases de efeito estufa importante. Eu não sei te dizer se o Covid afeta diretamente isso, eu acredito que é uma tendência inexorável, independente do Covid, de melhorar, né, diminuir o peso dos automóveis, utilizar mais alumínio, não só nos carros, mas também nos caminhões, né, para gerar menos
menos poluição, e com isso o alumínio é um dos materiais mais flexíveis e de mais promissores, né, para atender essa indústria. Então, eu vejo como como eu falei, uma tendência inexorável que vai ser transversal, independente do Covid, né? A gente está com uma aposta grande no Rota 2030, né? Que isso vai trazer uma demanda importante aí por eficiência energética. A gente tem um trabalho via BAL, com a Embrapi, com a CBA também está junto com a gente tem um trabalho também de soldagens. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa para garantir que cada vez mais os carros saiam mais leves e mais bonitos. Alguém quer mais comentar sobre essa questão Então, nós estamos chegando no final, infelizmente, que o papo está ótimo. Então, eu tenho mais duas perguntas, tá? E eu prometo para vocês o seguinte, que quem está nos acompanhando, a BAL vai comentar as perguntas de vocês, e aquelas perguntas que forem específicas para algum panelista, a gente vai encaminhar, tá? As duas perguntas são as seguintes. Primeiro, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre a questão de competitividade do Brasil em relação à infraestrutura. Tá? O Ricardo até fechou o olho. São questões muito importantes, a questão de infraestrutura, em relação à região norte, a questão das plantas industriais da região norte, na região, mesmo na sudeste, mesmo aqui, considerando as plantas que estão aqui em São Paulo, tem questões desde de conexão, né? Eu estava torcendo para nenhuma conexão da PAU, né, dos panelistas, mas era possível, né? A gente sempre fica dependendo de uma conexão de banda larga ou de telefone um pouco ruim no Brasil. Eu queria saber como é que vocês veem essas questões. Se está melhorando, se não está, se isso é um custo adicional para as empresas. Como é que vocês veem essa questão em relação ao Brasil? Ricardo, você podia começar? Já que você fechou. Já que você, quando eu falei de infraestrutura, você ficou assim. Como diz lá em Minas, é conversa para mais de metro, né? Mas Milton, todos nós sabemos que nós sofremos com o famoso custo Brasil, né? Se você comparar o frete ferroviário e a eficácia das ferrovias que nós temos no Brasil com países desenvolvidos no mundo, o custo portuário e eficácia dos nossos portos. Eu estou falando de uma forma geral, claro que tem alguns melhores, já mais atualizados, mas de uma forma geral, com o resto do mundo, nós temos um custo mais elevado, o que tira um pouco de competitividade. Eu acho que isso, o que eu estou falando não é uma opinião minha, isso é de conhecimento público. O governo entende isso, sabe disso, pode ver que todo governo tem um plano, de certa forma, agressivo para fazer um catch-up nesse nosso atraso em termos de infraestrutura. Estou falando mais da parte logística, que é uma das importantes para o nosso negócio, que nos afeta. Então, isso é algo que o Brasil, olhando para o futuro, precisa agir rapidamente em termos de nós termos uma condição de infraestrutura, e aquilo que eu estava falando antes de competitividade, para a gente poder competir em bases similares com os países que competem com a gente, né? Então, esse é o primeiro comentário meu, acredito que outros vão querer comentar também. Se eu puder complementar o que o Ricardo falou, de outro tema que para a nossa indústria é super relevante, é a questão da infraestrutura de suprimento de gás, né? Esse é um insumo, um combustível que o Brasil tem um potencial gigantesco por todo o gás que tem no pré-sal. Infelizmente, a gente não viu ainda chegar na ponta os efeitos das iniciativas que o governo anunciou acerca de
um ano atrás. Então, nós continuamos aí com um gás com um custo super elevado e que prejudica todas as etapas da cadeia e que poderia ser um diferencial para o Brasil. Energia mais limpa do que o óleo, que muitas das indústrias se veem obrigadas a usar, abundante nas nossas reservas aqui da costa do Sudeste, e que, infelizmente, nós não conseguimos transformar isso em competitividade para o país. Então, além da questão logística que o Ricardo falou, eu colocaria a questão do gás, que é absolutamente imperativo para a indústria voltar a crescer aqui no Brasil. Obrigado por você acrescentar o gás, viu, Otávio? Ele talvez tenha um impacto tão grande quanto a logística para a gente também. Todas essas iniciativas de abertura do mercado do gás, nós temos acompanhado de perto, trabalhando muito nisso, mas, infelizmente, não estamos vendo nenhum avanço relevante, não. Francisco? Sim, eu acho que tanto o Ricardo quanto o Otávio pontuaram bem dois itens do custo Brasil que nos afetam muito. Eu acho que a gente tem um dos melhores ministros do governo hoje, é o ministro da Infraestrutura, né? Então, eu acredito que a gente está, em muitos dos lados, muitas das iniciativas, no caminho certo. Único porém, único senão é que as coisas andam muito devagar, né? Esse é o grande problema. Eu acho que tem muitas boas intenções, mas muito devagar. A gente teve uma história interessante e que eu estou muito satisfeito, que foi com o desvio ferroviário que a gente fez recentemente na nossa fábrica de Pindamonhangaba, que conectou com a cabotagem para os nossos clientes do Norte e Nordeste. E é impressionante, quando você muda o modal e você conecta modais mais eficientes, qual é o salto de qualidade que você tem, não só da parte de custo, mas da parte de emissão, de integridade dos seus produtos. Então, a gente está no Sudeste, a gente está em São Paulo, então a gente tinha a ferrovia passando ao lado, então a gente teve muita sorte nesse sentido, né? O próprio Ricardo também está bem conectado ali, mas é impressionante qual é o efeito que uma infraestrutura eficiente traz para o negócio. Ô, Carlos, você gostaria de comentar alguma coisa sobre as minas? Porque daí agora a gente vai lá para o interior do Pará. Pois é, né? Eu não gostaria de ser repetitivo, mas a gente sabe que essa questão de infraestrutura é um desafio, né? É um desafio para o governo e por tabela também é um desafio grande para a indústria, porque afeta significativamente os custos, né? E a gente sabe das deficiências, é um dilema, né? Todo mundo quer resolver, mas diante das dificuldades e das prioridades, isso termina sendo postergado e a gente vai sofrendo e os impactos ficam em cima da indústria. Eu acho que o Otávio lembrou muito bem a questão do gás, né, que é uma coisa importantíssima para o Brasil, mas eu gostaria de acrescentar duas outras fontes de energia que a gente ainda explora pouco, que é a energia solar e a energia eólica, que são fontes renováveis e que o Brasil poderia se beneficiar muito mais dessas fontes e trazer muito mais competitividade para a indústria e, consequentemente, para a gente colocar os nossos produtos no mercado internacional de uma forma bem mais competitiva. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar mesmo, porque pelo menos para mim o papo está ótimo, então eu vou para a última pergunta. E a última pergunta eu faço para o Otávio como presidente do Conselho. Brasil exporta alumina e importa alumínio. Será que é essa a nossa sina? É mais uma provocação do que uma pergunta. Não tem sido, não precisa ser, mas não era, né? Tem sido, mas não era, e nem precisa ser. Eu acho que o Brasil tem tudo que muitas nações gostariam de ter: uma reserva de bauxita abundante, uma capacidade instalada da produção de alumina das mais competitivas do mundo, fontes de energias limpas e que estão se tornando ainda mais limpas com a energia eólica e a energia solar. Então, está limpando ainda mais a nossa matriz energética.
e tem também, e já teve, autossuficiência em produção de alumínio primário. Acredito que temos a oportunidade ainda de retomarmos e vermos essa etapa da cadeia voltar a crescer no país, mas as condições precisam mudar. E, de fato, com a crise do Covid, isso não tem ajudado. É uma crise que não tem nada a ver com o país, não é culpa de ninguém, mas o fato é que não ajuda no eventual retomada, até por todos os aumentos de estoque que nós estamos vendo aí no LME. É uma pena, mas eu acredito que nós precisamos perseverar. A indústria é resiliente, os fundamentos da competitividade da indústria no Brasil não vão desaparecer e é uma indústria com visão de longo prazo. Então, nós precisamos perseverar como cadeia, nós precisamos perseverar como empresas para tornar essa indústria mais ainda uma fonte de riqueza, uma fonte de crescimento que possa ser traduzido em melhores condições de vida para os nossos colaboradores, para as comunidades onde a gente atua. Então, nós precisamos perseverar, isso não é uma sina, nós temos que ser protagonistas nessa conversa e a ABAL tem um papel fundamental nisso. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos os palestrantes a participação, agradeço a todos que ficaram conectados conosco até agora. Peço que fique atento aos canais de comunicação da ABAL. Nós continuamos promovendo diversos webinars e cursos com o alumínio nas escolas. Fiquem bem seguros e nos vemos em breve. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.